eu convido os irmãos a continuarmos a mergulhar na palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Nós vamos retomar. Tivemos no domingo passado um dia muito feliz, muito festivo. Recebemos querida pastora Elisângela da Bethesda de Boa Vista, em Roraima. O Senhor falou conosco uma mensagem maravilhosa sobre o reino, o que é o reino. E a festa continuou durante o domingo. Tivemos um sarau e depoimentos sobre a nossa história, que foi uma bênção, foi uma bênção. Nós passamos a semana impactados com isso. E continuamos aqui nos reunindo para orar, às quartas-feiras com as mulheres, na quinta-feira, enquanto estudamos um texto do livro que nós escolhemos para esse período. Então o convite fica para que você não fique de fora, para que você não se afaste, mas que esteja bem juntinho no arraial, para que nós possamos ir nos fortalecendo na caminhada. Domingo que vem é o último domingo do mês, nós vamos participar da ceia do Senhor. Se programe para que a gente possa partilhar o pão, o vinho e o coração, porque Jesus vive e reina. Ele está vivo, por isso estamos aqui nessa manhã. Pegue sua Bíblia, vamos continuar a leitura em Marcos, capítulo 10. Nós vamos retomar um pouquinho do texto que o Rodrigo começou a estudar conosco, a partir do versículo 32. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32, nós vamos ler esse trecho completo, até o versículo 45, quando passa para um novo episódio. Então, nós vamos ler agora do versículo 32 ao versículo 45, que diz assim: E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados, com tudo que tinham ouvido, tinham vivido, as últimas palavras. Eles estavam ali contagiados por aquilo que tinham ouvido do mestre quando foi abordado pelaquele jovem rico. E ali eles continuavam na caminhada para Jerusalém, tomados até de um certo temor. E tornando a tomar consigo os 12, Jesus ali se ajuntou perto dele os seus 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Continuando. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Sim, podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebei e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. No entanto, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Guarde essa palavra. Mas
entre vós, meus discípulos, não vai ser assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Enquanto nós oramos, após a leitura desse texto maravilhoso do Evangelho do Senhor Jesus, eu convido você a fazer uma oração enquanto nós ouvimos o Gustavo ministrar um louvor. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos, a todas. Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, ao Espírito e corpo, para controlar o meu viver. Só assim descanso terei, se terei paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Senhor, não resisti, enfraqueceu-se o meu ser, eu não vigiei e contra Ti pequei. Senhor, como é ruim não Te sentir, é igual morrer. Senhor, estou aqui, preciso de perdão. Cristo Senhor, devolvo todo o meu ser ao Espírito e corpo, para controlar o meu viver. E só assim descanso terei, se terei paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Senhor, eu renasci, me perdoaste, revivi, pra não mais pecar. Senhor, vigiarei. Senhor, eu
havia em mim. Senhor, renasci, se renasci pra ti. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Gustavo. Dá vontade de fechar a Bíblia e chorar no cantinho. Quando o Rodrigo trouxe para nós uma reflexão sobre essa primeira parte do texto que nós lemos, que vai até o versículo 37, nós somos levados a nos recordar do que acontece na narrativa dos evangelhos. Toda vez que o Senhor Jesus, o Senhor, porque Ele é o Senhor da minha vida, e eu oro que seja da sua também, o Senhor, porque o Senhor manda. Ele conquistou o nome que está acima de todo nome. Quando se entregou por nós, Deus o Pai o colocou acima. E a Ele nós rendemos toda a glória. E toda vez que Ele falava aos seus discípulos sobre o que iria acontecer, o que Ele iria sofrer, mas que Ele ressuscitaria, naturalmente as cabeças começavam a funcionar na praticidade do e aí, como é que vai ser sem Ele aqui? Como é que nós vamos nos organizar? Então, antes que nós continuemos a caminhar por esse texto, eu convido você a grifar, como eu grifei quando eu ouvi, no versículo 39, o Senhor dizer: mas ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. Porque como se ele não tivesse dito isso, ou ninguém ouviu o que isso representava e continuou a conversa simplesmente sem entender o que iria acontecer. E não é a primeira vez que Jesus fala que vai morrer e que esse tipo de pensamento e conversa surge, não é? Então, o que acontece nesse texto? Se você gostar de riscar aí enquanto você estuda a palavra como gosto, você pode identificar que do versículo 32 até o versículo 34, quando o Senhor diz que ele ressuscitaria, o que está acontecendo? Jesus fala o que ocorrerá. É como a gente pode escrever sobre esses versículos. Nesse trecho, Jesus fala sobre o que ocorrerá. A partir do versículo 35 até o versículo 37, que nós lemos com o Rodrigo na última vez que meditamos nesse texto, nós vemos a reação imediata. A palavra do Senhor deixou registrada de Tiago e João, mas a gente não sabe o que passou no coração deles. Mas Tiago e João fica bem claro, Mateus fala da mãe deles dois, né, a esposa de Zebedeu, que chegou à presença do Senhor adorando. A Bíblia diz que ela chegou adorando e na sequência fez o pedido ao Senhor, porque veio naturalmente no coração deles a sensação de que estavam adorando ao Senhor e, tomados dessa adoração, a necessidade de fazer algo a respeito daquilo que iria acontecer, então quiseram ser práticos e foram questionando ao Senhor sobre isso e até já se oferecendo sobre quem estaria ali na linha de frente pelo reino do Senhor, mas nem preocupados muito, talvez, com o que aconteceria até lá, mas onde é que eles iriam sentar na glória. Essa foi a reação do versículo 35 ao 37. E eu queria retomar mais a miúde com vocês agora, meus amigos, a partir do versículo 38, na nossa meditação de hoje. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis.
Não é a primeira vez que Jesus fala isso para João e Tiago. E eu, assim, às vezes me vejo sendo tão dura com os discípulos, porque nós somos eles, né? Nós somos representados, eles são a representação do que nós somos. E eu olho para esse novo embate, eu não diria, mas nesse novo diálogo de Jesus, tentando converter os seus discípulos para o que ele estava querendo mostrar, que o meu coração chega a se condoer, a se encher de compaixão por esses dois meninos. É como eu chamaria eles, né? Se Jesus tinha 33 anos, mais ou menos na altura desse texto aqui, eles ainda eram mais jovens. O João, então, né? E não foi a primeira vez que Jesus fala para eles dois, né? Para os filhos do trovão, vocês não sabem o que dizem. Lá, quando Lucas narra que nessa mesma caminhada para Jerusalém, Jesus pede que eles possam ir à frente preparando hospedagem no caminho, e eles entram numa aldeia samaritana e não conseguem isso, e quando voltam para Jesus é falando, o Senhor quer que a gente ore e que desça fogo do céu e consuma todo mundo, igual Elias, né? Sempre com aquele verniz da, da, da espiritualidade, né? Remontam lá, recuperam a história de Elias. E nesse texto, lá de Lucas, no capítulo 9, no versículo 55, o Senhor diz assim: vocês não sabem a que espírito pertence, porque eu não vim para condenar, eu vim para restaurar, para trazer a vida. Isso parece ser tão simples, tão direto, né? Jesus veio não para matar, mas ele veio para restaurar, para trazer vida para as pessoas. Mas nós incorremos no erro de João e de Tiago quando a gente cria as categorias daqueles que podem ou não ser alvo da misericórdia do Senhor. E dividimos o mundo entre os bons e os maus. E dividimos a piedade quando ela é destinada a grupos distintos, na verdade, em primeiro lugar, aos pobres, aos perseguidos, aos massacrados pelo sistema em que vivemos. Quando Jesus veio trazer vida para todos, até para aqueles que a gente não gosta, aqueles que a gente não concorda, aqueles que a gente vê sendo boca de Satanás nessa terra, nesse momento que a gente está vivendo, pois Jesus veio por ele também. Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. E pergunta-lhes: podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles respondem: podemos. E realmente foi o que aconteceu, e Jesus confirma. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Porque Jesus sabia o que ia acontecer com eles também. E acreditava na sinceridade do coração deles quando disseram: vamos. Foram os mesmos que disseram num outro texto: vamos também morrer com ele em Jerusalém. Não é isso que está em questão, não é essa a dúvida quanto à sinceridade do coração deles. Em relação ao pedido em especial que eles fizeram, o que a mãe deles verbalizou, o Senhor fala de uma maneira muito didática e muito amorosa com eles. O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, versículo 40, não me pertence a mim concedê-lo. Jesus estava falando do Pai, o Deus e Pai de todos e sobre todas as coisas, cuja a hora de Jesus voltar para buscar a sua igreja, nem o próprio Jesus sabe, mas apenas o Pai. Não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então, do versículo 38 ao versículo 41, nós lemos a negativa ao pedido e o porquê foi negado.
E adentramos agora, a partir do versículo 42 até o versículo 45, no discipulado de Jesus, no ensino que ele deixou para seus discípulos nessa conversa. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, gente, eu entendo isso, Jesus está andando, está indo à frente, alguns atrás, e aquele burburinho, e aí eles se achegaram a Jesus, e Jesus começou a falar-lhes sobre o que iria acontecer. A gente está chegando em Jerusalém, e o que vai acontecer vai ser isso. E aí o João e o Tiago se aproximam e falam o que falaram, e Jesus responde para eles o que respondeu. E nesse momento, versículo 42, Jesus chamando-os a si, eu acredito que ele parou até de andar e chamou e falou assim: é importante que vocês entendam o que eu vou falar para vocês agora. Bethesda de Brasília. É importante nós sabermos o que Jesus fala agora. Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, o excelente, aquele que fez de tudo para me agradar, este será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio, porque não apenas aqui, mas em outras passagens do Evangelho, Jesus fala: eu não vim para isso. Como lá, naquela próxima aldeia samaritana, que os mesmos João e Tiago pediram para atacar fogo e matar todo mundo, como Elias fez. Jesus fala: eu não vim para isso, eu vim para trazer vida, vocês não sabem de que espírito vocês são. Pois aqui ele retoma essa fala: não foi também para isso que eu vim, para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a vida em resgate. Mas entre vós não será assim, diz o Senhor. Assim como versículo 43 começa essa caminhada de ponto por ponto, quando Jesus nos diz o que não pode ser para nós. Mas para vocês que se propuseram a ser meus discípulos, não é assim a lógica. Que lógica? No mundo, na organização em que o mundo está estabelecido e que se perpetua até os dias de hoje, sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam. Quem pode, manda. E os seus grandes usam de autoridade sobre elas. É sinal de poder você exercer autoridade sobre outro. Isso fica muito fácil quando você consegue ver nos governantes, e principalmente quando eles exorbitam no autoritarismo, isso é muito claro de ver. Mas isso se repete nas nossas relações, porque esse é o sistema em que o mundo que jaz no maligno é permeado. Fica mais claro, fica mais fácil tacar pedra quando se trata de governos ou de poderes estabelecidos sobre os outros. Mas essas relações de poder, elas se perpetuam nos nossos relacionamentos, do marido com a mulher, dos pais com os filhos, não apenas no ambiente de trabalho, dos que são supervisores aos supervisionados, mas dos supervisionados com os seus colegas, né? Ninguém vai me fazer de besta, de bobo. E o Senhor fala muito assim, claramente, né? Igual a gente faz assim com a criança, você pega uma bolinha junta com outra bolinha e se tornam duas bolinhas. É assim que acontece o sistema em que nós vivemos. E é assim que as pessoas se afirmam, quando elas podem dominar. E
O mundo sofre hoje e todo clamor que vem de todos os lados é por isso. Não só pela opressão, mas pelo desejo de oprimir. É fácil, a gente já vê até a ilustração, quem frequentou a escola em algum momento, a imagem da gaiola, né? Todo mundo preso ali, e às vezes o desejo não é nem de voar, é de sair e continuar mandando em quem fica na gaiola, é uma coisa muito, muito do mundo em que nós vivemos. E Fabrício hoje nos dirigiu em louvor sobre a gente se prostrar para o Senhor, haja o que houver, venha o que vier, como aqueles jovens que não amaram a sua própria vida e disseram, nosso Deus, para quem nós nos prostramos, ele pode nos livrar da fornalha, mas se ele não livrar, saiba que nós morreremos adorando apenas a ele. E Jesus, nessa situação aqui, em que o povo dele se preocupa com o que vai acontecer na hora que ele não estiver mais aqui, em estabelecer hierarquias, em estabelecer espaços de poder, ele fala, ele para o caminho para olhar nos olhos e falar assim, mas com vocês não é assim que funciona. E isso pode frustrar muitos corações, o que eu vou falar. Porque quando Jesus fala assim, não é assim que funciona para vocês não deve ser assim, não será. Porque o meu reino, que não é deste mundo, não funciona assim. A começar em mim, que não vim para ser servido, mas para servir, para dar a minha vida em resgate de muitos. A lógica do meu reino, que sou eu, o reino de Deus é chegado. Jesus. Ó, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu estou com vocês tanto tempo, Felipe, você ainda não descobriu o Pai? Que me viveu o Pai. Pois é, a nossa lógica aqui é que aquele que me segue serve. Ele não está preocupado se ele está sendo ouvido, se ele está sendo valorizado, se ele está sendo honrado, se ele está sendo reconhecido. Isso não dói nele. A mente dele, o coração dele está focado em servir. E servir de uma maneira como eu estou falando para vocês. Servir a todos. Mas entre vós não será assim. Assim como os que julgam-se príncipe, Jesus começa falando, até porque muitos se julgam príncipes, né? Independente de serem ou não, mas se julgam e demonstram isso mandando. Se assenhoriam. E os seus grandes usam de autoridade sobre eles. O mesmo critério, né? O mesmo sistema que Tiago e João evocou para si. Pedro também, em outro momento, quando o Senhor fala de deixar tudo em nome dele, ele fala, nós deixamos tudo por amor de ti. E aí, como é que vai ser? A necessidade de estar apegado a alguma coisa sempre vai nos impedir de mergulhar no reino sem nenhuma reserva, sem nenhum receio do que possa acontecer, sem receio do que isso custe. Mas entre vós não será assim. Antes será assim, do jeito que ele começa a dizer no versículo 43. Quiser ser grande. Se você quiser ser grande, aí esse quiser ser grande, você precisa, com a ajuda do Espírito Santo nessa hora, ore e peça para ele te mostrar. Você quer ser grande para quem? Para mim? Se você quer ser grande, quer me agradar,
Quer ser grande, efetivo em proclamar esse reino? Isso é salutar. O caminho é esse. Não grande para si. Porque, gente, a dor do reconhecimento só surge num coração que quer ser grande à vista dos outros. A injustiça surge no nosso coração, surge aí. Senhor, isso não é justo. E o Senhor nos conhece. O problema não é se sentir assim, o problema é o que a gente faz com esse sentimento. Pelo Espírito Santo que ora por nós, porque a gente não sabe nem o que dizer, mas ele entende. Se o seu desejo, se o quiser ser é para ele, aí ele mostra o caminho. Se esse quiser ser grande é para a glória dele, o querer é para ele, então ele diz no versículo 43, que seja serviçal. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Gente, serviçal não é um amigo, ponta firme, que está lá para tudo que você precisar. Não, serviçal é serviço indiscriminado. Seja amigo, seja simpatizante ou não, o serviçal serve, está pronto, apto e disposto, como para o Senhor, a servir o tempo todo, a todo mundo. Jesus continua. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Servo de todos, servo daquele com quem você não concorda, servo daquele que você olha para a palavra e fala: Senhor, essa pessoa está totalmente fora daquilo que o Senhor nos ensinou. Pois é esse mesmo que a gente tem que servir também. Não há categoria. Não tem como ranquear quem é digno da misericórdia e do favor do Senhor, dos quais nós somos instrumento. É por isso que, cheio do Espírito Santo, Paulo escreveu: nós somos o ministério da reconciliação. Uma palavra tão urgente no mundo que está pegando fogo de polarização. E nós, como reino de Deus, quem somos? Os serviçais. Os que apanham numa face da outra, pelo prazer não, pela honra de servir a Jesus e aos irmãos. Eu tenho sido forjada numa batalha que eu nunca imaginei conseguir travar, que é ouvir, caminhar, tentar compreender o coração de quem não pensa como eu, dentro e fora da igreja, e buscar, na minha pequenez, ser Jesus servindo a essas pessoas. E como isso dói. Como isso dói. Mas nós temos um mestre que nos ensina. E é a ele que nós queremos agradar. E é nas palavras dele que a gente se ampara, não no nosso conceito de justiça. Jesus fala em servir como um serviçal. Em outro momento ele disse: você faz tudo o que eu estou dizendo para que você faça, para aquele que é bom com você, até quem não me conhece age assim. É uma questão de ética, de educação. Mas não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para orar por quem te persegue. Eu te chamei para dar água e pão para o seu inimigo. E a nossa tendência é como Tiago e João fizeram lá naquela aldeia samaritana. Senhor, o Senhor quer que, conforme tudo que o Senhor nos ensinou, eles estão errados pra caramba. Então nós vamos orar para que fogo do céu, o Senhor que é justiça, venha como Elias, o profeta, orou e consumiu. Que seja assim com estes também. Jesus disse: vocês não sabem
A que espírito vocês pertencem? Serviçal. Pastor Elisângela recuperou essa palavra quando remontou ao início da carta aos Romanos, onde estava o texto da nossa do sermão no domingo passado. Ela retornou lá no primeiro versículo da carta, quando Paulo se apresenta, Paulo, servo, serviçal de Jesus Cristo. E vamos combinar, a gente não usa essa palavra até porque a gente não quer ser isso. Serviçal. Serviçal não quer questionar. O serviçal, ele não questiona as ordens, ele simplesmente faz. E nós vivemos uma era em que a gente quer dar verniz de austeridade, de piedade, de Bíblia, para ações, quando Jesus simplesmente nos diz que nós precisamos servir como serviçal, ou seja, não é servir quem a gente gosta, quem a gente concorda, serviçal, e a todos, né? No versículo seguinte, versículo 44, servo de todos. A gente se encalacra em comunidades que naturalmente se formam com pessoas que pensam como nós, gostam de ouvir as mesmas coisas que nós ouvimos, e na hora que começa um falar diferente do outro, começa a borbulhar, né? Não tem como eu não me derreter pela nossa igreja romântica, como diz as meninas, porque tem hora que a gente para assim, gente, não, mas vamos combinar. Aqui em casa, nossa Bethesda de Brasília é um caso a ser estudado pela ciência, porque tanta gente que pensa diferente, com posicionamentos diferentes, visões da vida diferentes, mas que estão aqui querendo caminhar juntos. Isso é só Deus, gente, isso é Espírito Santo de Deus. Mas é como nos joguinhos de videogame, né, das crianças. As fases vão ficando mais difíceis. A caminhada só vai ficando porque a porta é estreita e ela não vai alargar. E aí nós estamos dispostos a caminhar com Jesus dessa maneira, porque não tem outra maneira de caminhar com Jesus. A gente pode criar capas de discípulos, mas que não se perpetuam. Porque aí a nossa força não vai ser canalizada em servir como serviçais a todos. A gente vai querer servir se a pessoa merecer, ponto um. A gente vai querer ouvir se a pessoa tiver uma coisa louvável para ser dita. Se não, ó, cancela. Não. E o reino, ele só pode ser proclamado no serviço, no servir. Não tem outra maneira, não tem como a gente servir a Jesus sozinho. O evangelho, ele é forjado nos relacionamentos. Primeiramente aqui em Jerusalém, onde nós, que nos reconhecemos família em Cristo Jesus, no olhar, no olho um do outro, e domingo que vem nós vamos cear, começa aqui em Jerusalém, mas na Judéia e Samaria, e em outras nações, nos confins da terra, o desafio é esse. Mas como é que nós faremos isso? Isso é uma vida que não nos pertence, nós não nascemos num mundo que é assim. Jesus fala sobre as estruturas de poder no versículo 42. E esses termos hoje, eles estão gritando mais do que nunca, espaço de fala, espaço para fazer a sua voz ser ouvida, espaço de poder que você precisa estar lá representado também. E Jesus fala, não é assim. Vocês me disseram alguns versículos aqui para trás que vocês estão dispostos a beberem o meu cálice e passarem pelo batismo que eu passo? Até que sim, mas eu vou mostrar para vocês o porquê disso. E é quando ele fala, mas com vocês
Não será dessa maneira, vai ser assim, servindo, como serviçais a todos. Jesus veio para servir e também para nos ensinar, a mim, Cíntia, a você, a sermos servos também e a servir. Porque não é natural para nós. Não é natural para o homem, não é natural para a mulher. Não é natural para as crianças. E Jesus fala, eu vim. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. E com isso ele nos ensina. Quer nos ensinar. Está batendo a porta do nosso coração. Que povo é esse? Que dá outra face? Que ouve? Está me sumindo as palavras. Que ouve impropérios, absurdos. E que não revida na sua própria força. Que povo é esse que serve quem os persegue? É mais fácil a gente correr para os nossos irmãos e pedir, meu irmão, ore aí por mim, porque tá estreito, tá difícil, para Deus levar essa pessoa que me oprime para o outro lado da terra. Quantas vezes eu já pedi oração por isso? Mas entre vós não será assim. Antes, será desse jeito. Vocês se apresentarão como serviçais. Gente, serviçal não é um garçom que é contratado para fazer um serviço, não é a pessoa que é remunerada na sua casa para prestar um serviço de limpeza, às vezes lhe servir uma comida, e ela tem uma, em contraprestação ao serviço dela, pegar o seu justo salário e ir para a casa dela, viver a vida dela. O serviçal, ele não tem hora, ele não tem preferência. E isso é loucura, né? É loucura, a gente não consegue entender. A gente fala desse Jesus que diz: o meu reino não é desse mundo, mas a gente quer que nesse mundo a nossa voz seja ouvida. A gente quer que nesse mundo, essa estrutura de poder que o Senhor fala, olha, vocês são assim, os que se julgam líderes, demonstram essa liderança, impondo a sua vontade, dando ordens, né? Mas com vocês não é assim. Não, Senhor, mas a gente quer que todos possam ser ouvidos e que tenham a tua justiça implantada e o teu reino venha. Mas também não é isso. O meu reino é o serviço. Vocês estão dispostos a beber o meu cálice e a serem batizados no batismo em que eu sou batizado? Estamos, tá, mas ok, aí eu vou lá e sento do seu lado no teu reino, tenho que aparecer num lugar de honra. Aí Jesus, parece que vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo, porque vocês não entenderam do que se trata. Ainda que estejam dispostos a beberem o cálice que eu bebo, que eu beberei, e que sejam batizados no batismo em que sou batizado. E que batismo é esse? Vamos a Romanos? Romanos capítulo 6. Os primeiros versículos. Então, qual seria a conclusão? Paulo vem dizendo no capítulo anterior sobre graça, né? A graça nos alcançou, Deus é amor, né? Deus é amor. Então, como Deus é amor, solta o cabo da nau. Uhul, é nós. Ele nos ama, ele ama todo mundo, ele morreu por todo mundo, e vamos pôr todo mundo na pista, e todo mundo é excelência da criação, e a gente pode cavar ainda um monte de mensagens. Como é que é? Como é que são os termos de hoje? De incentivo, né? Mas vamos ler.
Vamos continuar lendo as Escrituras. Então, qual seria a conclusão? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver? Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? E a palavra original do grego, o batismo quer dizer totalmente imerso. Você mergulhar na morte de Cristo Jesus. Isso é batismo. Portanto, versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Seja ele por imersão, né, as nossas origens, a nossa tradição cristã, abarcada aqui na Bethesda, é o por imersão mesmo. Eu gosto porque ele simboliza bem o que o texto quer dizer, mas que seja por aspersão, o significado é esse. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aleluia! Nova vida não tem a ver com essa estrutura de reino que está estabelecida no mundo e que a gente acha que a gente vai estar fazendo o reino do nosso Senhor ser anunciado quando a gente entra naquele reino e quer tomar as estruturas de poder e os espaços de poder e os espaços de representação. Quando Jesus nos diz, calma, não é por aí, você não entendeu. Eu não vim também para isso, não. Eu vim para servir e dar minha vida. E é isso que eu espero de vocês. Está disposto a beber o meu cálice? A passar pelo meu batismo? Que é esse que nós acabamos de ler lá em Romanos, quando Paulo esmiuça, cheio do Espírito Santo, o que significa? É nova vida, é nova forma de viver. É nova forma de sentir, e de nós mesmos nós não damos conta. A nossa concupiscência humana em que nós fomos gerados, desde que o pecado entrou no mundo, porque o pecado entrou no mundo e todos somos pecadores, bora baixar a bola, todos nós, a começar de mim, precisamos nos arrepender. E nos arrependermos, entregar em total redenção a nossa vida ao Senhor Jesus, para no batismo, sepultados ali com ele, na morte dele, possamos ressuscitar com ele para uma nova vida, e não continuar vivendo a nossa antiga vida com verniz de piedade. Pelo amor de Deus, meus irmãos, não vamos viver no engano. Jesus falou muito claramente com seus discípulos sobre isso nesse texto. Ele parou de caminhar e falou assim, vem cá, vocês precisam entender uma coisa. Quem tem poder entre as gentes, esse poder é demonstrado em ser servido, em ter a sua voz ouvida e obedecida. Mas com vocês, se eu fosse dar um tema para a nossa reflexão dessa manhã, seria o que Jesus disse nesse verso 43. Mas entre vós não será assim. Antes, todavia, contudo, porém, será assim. O quê? Serviçais de todos. Haja o que houver, venha o que vier.
quando nós estamos preocupados e ocupados com isso, em sermos grandes para Ele, no sentido de agradá-lo, essa verdade, porque Ele é a verdade. Não é a verdade que nós encontramos na leitura do texto bíblico, é na pessoa de Jesus. Se nós temos uma vida rendida totalmente à pessoa de Jesus, o seu espírito que ele prometeu, mas eu vou mandar o meu espírito, que vai fazer com que você se lembre de tudo isso que eu estou te falando. E é nele que vocês vão caminhar e ser guiados, porque se for na nossa carne, meu irmão, é fácil a gente colocar tudo quanto for sorte de engano na nossa vida, achando que a gente está fazendo e agradando a Deus com isso. Quando o chamado é para uma vida de serviço e como serviçal e a todos, indistintamente. E de nós mesmos nós não conseguiremos. Ah, mas Cíntia, você é uma bênção. Não, Cíntia, você ora, você lê a palavra, você... Ai de mim. Não, Cíntia, mas você tem ideias esclarecidas. Você tem ideias claras que se coadunam com o que o Evangelho ensina, com princípios que saíram da boca de Jesus, mas ai de mim, que estou perecendo no meu engano, se eu querer escolher uma outra forma de caminhar, que não foi essa que Jesus fala claramente, mas com vocês, não vai ser assim, não é dessa forma, não é. O batismo de Jesus, a imersão na sua morte, é o que nos faz, por critério da maneira como a gente vive o dia de hoje, o dia de amanhã, é o que põe a nossa maneira de nos relacionarmos com os nossos irmãos, dentro da igreja, nos relacionarmos em família, nos relacionarmos com o mundo que nos cerca, nos espaços que nós frequentamos. Não é na lógica, é na obediência. E eu quero reler para terminar essa parte final, que nós não grifamos, a primeira, começando no versículo 32. Jesus fala o que ocorrerá. A partir do versículo 35, o Evangelho narra a reação e como João e Tiago verbalizam isso e fazem um pedido. A partir do versículo 38, o Senhor dá a negativa ao pedido e explica o porquê. E eu quero terminar com essa última fase do texto, a partir do versículo 42, quando o Senhor chama junto para si seus discípulos e os discipula. E é isso que ele faz conosco esta manhã. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Ok, esse é o mundo em que vocês estão inseridos. Essa é a lógica. São esses os espaços de poder criados. Eu não estou aqui para vitaminar vocês para entrar nessa roda e fazer diferença nela, não. Até porque não é fazer diferença, é entrar lá e mandar no lugar dos outros. Não é isso. Versículo 43. Mas entre vós, não, não será assim. É a hora que o bonde para e você tem a oportunidade de pular fora ou continuar seguindo para Jerusalém. Ah, não, Cíntia, você está viajando, não é isso não.
Te garanto que eu fui a primeira a falar, não pode ser, Senhor. Mas é. Antes, todavia, contudo, porém, mas, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Não, Jesus não nos chamou para isso, não. Vemos proclamar a liberdade dos povos, vemos proclamar a redenção. Sim, mas não desse jeito. Versículo 44, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo, não apenas servo, mas de todos, essa justiça que tem endereço, essa misericórdia que tem endereço, essa compaixão que tem endereço, não é a de Jesus. Servo de todos. Versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio, entre outras coisas que vocês querem dizer que ele veio fazer aqui, ele também não veio para isso, para ser servido, para ter um de um lado e o outro, o seu staff, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. De nós não conseguimos. Na nossa mente, na nossa concepção de vida, de justiça, pode derreter o cérebro estudando, procurando, não vai ter como. Isso só é mediante morte. Beber o cálice, passar pelo que ele passou, morrer com ele e ressuscitar com ele. A cruz está vazia. Lorena faz aniversário essa semana, mas no meu aniversário ela me presenteou com algo que eu não esqueço nunca. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. A ceia que vamos celebrar no domingo que vem e que nós fazemos em memória disso, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele, como lemos agora na carta de Paulo aos Romanos. Ressuscitamos para uma nova vida, que é essa que ele nos propõe. E só assim nós acharemos a paz que a Adriana cantou. Quem dá a paz, Jesus. Quem dá o amor, Jesus. Se nós não reconhecermos na pessoa de Jesus a paz e o amor, nós vamos procurar, nós vamos bater em tantas portas, nós vamos tentar, pela força do nosso braço, implementá-la. E nosso coração não encontrará a paz. Porque a paz só está na sua plenitude, preenchendo o coração daquele que vive para servir, o príncipe da paz. Ele exaltado na nossa vida significa nós como servos. É por isso que nós enchemos a boca e dizemos, Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Que ele cresça e eu diminua. Que seja assim para a glória do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez enquanto Gustavo ministra. Que seja assim. Enquanto ele se prepara, eu queria dizer, o Evangelho, meus queridos, como desde da promessa de Deus Pai, lá no Gênesis, o mundo em que nós vivemos é um entrave, é uma batalha do bem contra o mal. E nos dias de hoje, se torna mais claro que a grande batalha ela é travada diariamente no nosso coração. Nós precisamos ser livres de nós mesmos. Nós precisamos ser livres do nosso eu. Nós não entendemos que quando nós verbalizamos que queremos e declaramos Jesus como Senhor da nossa vida, nós morremos. E se somos batizados nele, nós somos imersos na sua morte. E ressuscitamos para uma nova
nova vida, que não é nessa estrutura de pensamento e de vida que nós conhecemos do mundo natural, não é. Amém? Vamos orar enquanto o Gustavo canta. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora este túmulo vazio, e este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. Hoje sou livre, pois ele vive, ele reina em mim. Morte, pecado, fui derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Quando Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz, da água renasci. Faz sentido seguir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois ele vive, ele reina em mim. Os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus. Sou livre, pois ele vive, ele reina em mim. Morte, pecado, fui derrotado. Eu sou livre, eu sou livre,
todos os dias de manhã quero renascer. Amém. 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 Senhor, nós te agradecemos por esse momento onde nós estamos finalizando esse nosso momento de adoração, esse nosso momento de entrega a Ti, de abrirmos os nossos corações e ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos, a Deus, o Teu ensinamento, Pai amado, que é repleto de amor para que a gente esteja cada dia mais próximos do Senhor. E nós te agradecemos porque de uma maneira tão carinhosa, de uma maneira tão afável, o Senhor nos chama para estarmos mais próximos de Ti. E nós te pedimos, a Deus, nos ajuda a estarmos, de fato, ocupando todos os espaços de serviço que estão ao nosso redor. Possamos ocupar esses espaços, ó Deus, para que o Teu reino se manifeste, se estabeleça plenamente, na medida do possível, mas naquilo que possamos fazer, ó Deus, que ele se estabeleça plenamente no nosso raio de ação, de vivência, na nossa casa, no nosso trabalho, na vida dos nossos amigos, família, naquilo que nós podemos fazer de diferente, Pai amado, naquilo que nós podemos servir aos outros, ó Deus. Senhor, que não haja nenhuma fração nossa que não seja doada, Pai amado, ao Teu reino, ao serviço, Deus amado, para o qual o Senhor tem nos chamado, Deus. Que nós não soneguemos, ó Deus, nenhum dom, nenhum talento, não soneguemos, ó Deus, nenhuma energia nossa, Pai amado, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, para a manifestação do Teu reino, Pai amado, e para que mais e mais pessoas, ó Deus, conheçam esse Teu amor maravilhoso, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, Pai. Pedimos a Deus que essa palavra não seja apenas uma ideia a mais, não seja apenas um conceito a vagar nas nossas mentes, ó Deus, mas que seja vida, que seja, Senhor, vida transformadora, Deus, latente, assim, pulsante, Deus, em nossos corações, para que transforme a nossa realidade e a realidade das pessoas que nos cercam, Pai. Senhor, essa semana agora nós te pedimos que a Tua bênção seja conosco, a Tua presença seja conosco, a Tua paz seja conosco, Pai amado, independente das circunstâncias, independente das lutas que certamente teremos nessa semana, a Tua paz, Senhor, seja conosco. Que nós possamos continuar atentos à Tua voz, possamos continuar atentos, ó Deus, aos outros ensinamentos que teremos no dia a dia, Pai amado, na meditação da Tua palavra, no momento em que oramos, no momento em que observamos, ó Deus, a vida que nos cerca, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e abençoa o Teu povo, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.